Bora, Ô, né, Rafa? bora, Mandinha. Deixa eu fazer uma pergunta importante para vocês, gente. Tem uns conteúdos que eu queria fazer à parte, tá bom? Tem algum dia que é menos pior para fazer? Não? Eu posso escolher livremente? Tipo, domingo, 9 horas da manhã? Claro, professor. Claro, Ah, professor. depende. Eu ia falar, qualquer dia pode dar, mas depende O desse jogo do horário gato, cedo pra aí. mim, tá tudo bem. Não, é porque assim, eu queria ver algumas aulas dos professores, só que eu tô com medo de interromper. Então, por exemplo, eu já vou chegar aqui na escravização. A minha aula de escravização já está prontinha. Só que eu realmente queria que mais gente participasse, porque eu acho que vai ajudar na redação, vai ajudar na vida, vai ajudar para tudo. E aí, eu queria fazer ela diferente e com um pouco mais de tempo também. Então, assim, eu vou concluir aqui, dá para fazer na nossa aula regular. Só que, assim, se a gente pudesse, tá? E aí eu tô perguntando para vocês, gente, vocês podem falar não para mim, tá bom? Falar assim, podemos fazer, tipo assim, num sábado de manhã. Aí eu vou ficar ali, tipo assim, 1h10, 1h20 no máximo, pra gente concluir esse conteúdo. E ouvir vocês também. Entende? Sábado é ruim, é melhor dia de semana, à noite. Porque, gente, ó, eu sei que é dureza à noite, vai dando cansaço. A minha aula já é na sexta-feira, é o último horário, aí eu tô assim, esse tema é importante, assim, é importante para a vida. Então, eu queria pegar esses e fazer tipo um módulozinho. Pode ou não pode? Por mim pode. Tá de boa. Sábado de noite, Amandinha? Sábado de noite mesmo? Eu me interesso pelo sábado, qualquer horário, mas assim, depois das 9 da manhã, tá? Por favor. Não, seria isso daí. Tipo assim, Fernandinho, olha o que eu pensei na verdade. A Amanda já tá sugerindo sábado à noite, embalo de sábado à noite. Esse é um bom nome pra aula. Mas assim, o que eu pensei? Tipo assim, de fazer às 10, tipo de 10 às 11, porque a gente não detona nenhum almoço, tipo 9h30 também, porque a galera acorda, né? Tira 9h30, acaba no máximo 11, porque aí, tipo assim, ó, dá pra fazer um macarrãozinho pro almoço, tá sossegado. Eu não queria nem detonar o almoço, nem perder esse processo. Aí vocês me falam o que é melhor? Ó, a Mandinha falou Mas não 9 é a e meia partir de manhã, suave. não, né? A partir de Oi? manhã. Não, A não, 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 partir não, de. Fernanda. Eu preciso primeiro perguntar para vocês. Vocês são os bravos guerreiros. São vocês que vão Ah, mandar. tá. Eu vou mandar no grupo, porque eu acho que é uma aula importante para todo mundo. Mas quem eu devo todo respeito, admiração e dedicação são vocês que estão aí toda sexta na relação. Meu Deus, que privilégio. Não é privilégio, não, gente. É o que eu te falei, Fernandinha. É retorno do esforço de vocês. É, Eu pensei muito, tá, gente, em fazer essa aula só com vocês do jeito que a gente está fazendo aqui. Porque ela vai ser tipo semana que vem. O meu único problema é que esse tema realmente é muito importante. Né? A gente vai discutir sobre escravização, sobre racismo, sobre como que isso atravessa. Então eu quero dar, eu quero dar um pouquinho de história da África no começo, quero contar algumas coisas de religião. Então, como eu vou pincelar algumas coisas que eu acho muito importantes, eu queria convidar todo mundo. Assim. Eu sei que o pessoal já não está vindo na sexta-feira, e eu entendo também. Só que, assim, o privilégio e a resposta é de vocês. Se vocês falarem, não, professor, vamos fazer na sexta mesmo, é na sexta. Broa é feita com o quê? Beleza. Beleza? Beleza. Ô, Gui, sábado de manhã é suave ou não? Ah, pra mim é suave. Suave? Wesley, e aí, meu amigo? Você que Ei, anda professor, sumido. saudades. Eu Tudo também, bem? Wesley. Tudo bom. Quanto Isso, ó. tempo? Você arrumou E um amor aí? na... Você tá amando, né, Wesley? Me Ah, esquece quem na me sexta... dera. Não, não tá não? Quem me dera, se eu tivesse, tava bom, viu? Wesley, sábado de manhã é de Professor. boa pra você? Perfeito, pra mim tranquilo. Tranquilo? Amandinha falou que ok. Cláudia e Luquinhas, como é que tá isso aí, pessoal? Tranquilo. E Rafa? Tudo bom? Oi. Oi? É porque não tá aparecendo a minha foto aí, aí tá parecendo que eu não tô lá. Não, tá parecendo só Tô me Lucas procurando e Machado. não tô achando, tô perdida. Aqui, mas pode ser sábado de manhã? Ou não? Tipo assim, professor? Não, Pode ser. pode? Claudinha falou que pode também, Pode. né?
É a Simone, tá? Não, eu sei, Simonezinha. Porque a Cláudia falou e aí eu tô aqui anotando e perdi. De manhã, Vocês que... vai ser de manhã ou de noite? Pode ser de manhã? É porque de noite, esse horário, no sábado à noite, é o horário que eu durmo. Ah, sim. Ô, Amanda, desculpa, é porque eu fiquei velho. Deixa eu explicar minha velhice. E com a pandemia, eu descobri que dormir 9h30 da noite é um negócio gostosinho, sabe? Você dorme 9h30, acorda no outro dia às 6, revigorado. E aí eu tô sem idade para poder ficar virando noite assim muito tarde. Mas vocês falaram que quer é à noite, a gente faz à noite também. Eu posso fazer 2 edições, tá, Mandinho? Você fala assim, pessoal, vamos fazer uma noite. Vamos virar a noite estudando história. A gente pode fazer isso. Eu vou tomar uns energéticos e a gente faz. Pode ser de manhã. Eu tô tô com o povo. Mas De manhã. A Fernanda Sábado à noite é hora de curtir, gente. curtiu o quê, Simone? Vocês Me estão conta isso aí, Simone. Essa parte sua aí. Assistir Essa um parte... filme. Sei. Tem que curtir em casa, ele não tá podendo sair, então Não tá podendo... Mas, Simone, me conta mais sobre isso. Assim. Tá de mãozinha dada com alguém? Tá dividindo uma pipoca? Não, tá só eu tô sozinha, como sempre. Ó, tá aí, tá, Simone? Mas aqui, ó, tô de olho na senhoria. Então, beleza, pessoal. Então eu não tô te vendo, Rafa. Quer dizer, eu tô te vendo, é só você não está me vendo. Isso, eu não tô te vendo, mas assim, ó, tô de olho no você, tá? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou terminar de montar, vou conversar com a Nath sobre isso, e a gente faz essa aulinha sobre essa história da escravidão. Eu vou chamar de história da África tá? E da escravização no Brasil, assim, né? Vou chamar assim, história do negro. Eu vou dar um nome legal, tá bom? Ah, já sei, vai chamar... Eu vou copiar do Emicida. Vai chamar Escurecendo os Fatos, tá bom? Não, vamos fazer Professor, uma... mas vai ser a partir de amanhã, que amanhã eu tenho Não, uma... não, amanhã não, Fernandinha, não. A gente vai mandar no grupo, é só para saber se pode. Ah, Entendeu? tá, beleza. Se for, deve começar tipo semana que vem. A gente faz umas aulinhas extras com os temas que vocês querem. Esse era o primeiro que eu gostaria muito. Tem um outro que vocês me pediram também, que é sobre história de atualidades. Assim. A gente já fez um com o Saulinho, mas eu posso pegar algumas outras com vocês para a gente poder dar uma passada. Mas aí vocês que vão mandar, tá bom? Se vocês quiserem também, porque agora a gente está chegando perto do Enem, é bom dar esse gás aí no final. Então, vamos lá. Vou fazer a aula de hoje, vou conversar com a Nath. Não é amanhã, viu, pessoal? Vai ser, tipo, semana que vem ou na outra, a gente vai combinar direitinho. É isso. A gente vai falar um pouco de samba, a gente vai falar um pouco de rap, tá? Ficou uma aula bonitinha. Eu gostei muito dela, assim. Mas eu precisava desse ok de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Ai. Esse pessoal do sábado à noite. Beleza. Então vamos. Ok. Tô vendo todo mundo aqui. O pessoal tá vendo no PowerPoint. Vou acabar com isso no Renato agora para poder fazer a República. Só um segundinho, pessoal. Ixi. Ok. Pessoal, o que a gente já fez, tá bom? A gente discutiu, tá bom? Há muito tempo, inclusive, sobre o reinado brasileiro. Nessa discussão sobre o reinado brasileiro, a gente falou sobre os 2 grandes períodos de reinado dentro do Brasil. Quais são esses 2 grandes períodos? Bom, a gente vai ter lá, em 1822, a partir da independência, até 1831, a gente teve o primeiro reinado. Aí, logo depois de 1831, quando Dom Pedro I, aquele cara que a gente chamou de salafrário, xingou tudo dele, lembra? Ele abdica, volta para Portugal. A gente foi lá e começamos o período chamado de regencial. O período regencial, eu coloquei para vocês, né, que ele é marcado
por uma série de reformas, e essas reformas, elas vão dar autonomia. O que era autonomia? Vão dar poder para a galera que estava nas regiões. Então, por exemplo, o pessoal de Minas Gerais começa a ter mais poder, e isso levou imediatamente, pessoal, a uma série, tá bom? Uma série de pequenas revoltas. Que pequenas revoltas foram essas, pessoal? Essas pequenas revoltas, elas vão acontecer muito porque as elites de cada região tomaram poder, armaram a galera. Eu expliquei sobre o ato adicional, né? O que é importante? Essas elites agora elas têm poder armado. E com esse poder armado elas vão atuar, vão querer degladiar. Só que o povo aqui começa a perceber que eles também podiam pedir coisas. Então a gente terminou na última aula, uma aula muito difícil, na verdade, que ela é bem chatinha, falando sobre várias revoltas que aconteceram no Brasil. A gente falou sobre algumas de Pernambuco, falamos sobre a do Malês, na Bahia, a gente falou sobre a cabanagem, a gente falou sobre a balaiada, a gente falou sobre a farroupilha, que é dos Playboy. Lembra disso? E aí, antes mesmo da aula da semana passada, eu tinha pontuado com vocês que o Dom Pedro, né, II, ele assumiu o poder num processo chamado golpe da maioridade. Os caras colocaram ele lá, apesar de que, legalmente, ele não podia assumir. E aí ele assume o poder com 14 anos, né, um molecote. Eu até brinquei, né, que nessa foto aqui, ó, ele parece um velhinho, mas ele era um cara extremamente não, né? Ele era um cara novo, assim. Se não me engano, nessa foto ele tinha 60 anos. E ele tem essa cara de 110. Por quê? Porque esse cara, desde a vida dele, ele foi marcado com... Amanda, já vou te responder. Ele foi marcado para governar, então ele teve que se virar com isso, tá bom? E aí, ter que se virar com isso significa ele nunca fez a barba para parecer mais velho, né? Imagina, você tem ali um adolescente que é imperador do Brasil. E aí a gente terminou na última aula entrando no segundo reinado, falando desse vovozinho aqui que a gente vai falar dele, vai falar muito mal dele, tá bom? Pausa no conteúdo rapidinho. A Amanda perguntou, por que a Guerra dos 100 Anos chama 100 anos se ela não tem 100 anos? Pessoal, a Guerra dos 100 Anos ela durou 116 anos, se a gente conta do começo ao final, tá bom? Ela durou de 1348 a 1456. Amandinha, qual que é o problema? É muito estranho se a gente chamasse Guerra dos 116 anos, tá vendo? Aí a gente arredonda porque a gente é da história, a gente não é da matemática. Então a gente arredonda na anatómica. Essa é a primeira coisa, assim. É só para ficar legal, tá? E a segunda coisa super ultra mega importante. Ela não durou nem 116 anos na prática, e nem 100 anos. Existiram nessa Guerra dos 100 Anos, que é entre a França e a Inglaterra, lá na Idade Média, bolsões de trégua. Então os caras lutavam tipo 10, 15 anos. Aí fazia trégua de 5, 10, 20 anos. Aí retomava o conflito. Então a gente fala que eles nunca tiveram uma finalização do conflito antes de 1456. Então, durante todo esse período, desses 116 anos, eles lutavam e voltavam. É tipo quando a gente briga com o vizinho. Vocês já brigaram com o vizinho? Não, né, gente? Só eu que brigo com o vizinho aqui. Quando você briga com o vizinho, é aquela guerra que nunca termina. Sabe aquela coisa? Até que alguém decide, velho, não dá pra gente brigar mais sobre isso. E aí alguém fala, vamos resolver isso. Vocês já brigaram com o vizinho? Não, né? Vocês são pessoas do bem, né, gente? Eu já, muito legal. Não é muito legal? Eu tô imaginando que você venceu a luta, Amandinha. Foi pra força física? Não, foi discussão só. É porque o som tava muito alto. Eu tava tentando estudar. O Entendi. dia inteiro, todo dia, é foda. Filha, a minha, eu tive várias, né? Mas eu tive uma que terminou com a polícia, assim. Foi nesse nível. E eu adoro um barraco, então foi isso, assim. Essa ideia dessa disputa eterna é o que aconteceu um pouco com a França e com a Inglaterra. Aí durou 116 anos até que a Inglaterra falou assim, olha, perdi, e a França falou, ganhamos. Tá bom? Ganhamos mesmo, assim. E Amanda, você tá rindo aí, minha filha? Essa começou na janela, assim. Entendeu? Tipo assim, bater boca na janela. Aí depois foi pro corredor. Aí um colocava a música mais alto que o outro. Aí terminou com a polícia. E aí, é isso que eu estava explicando, não terminou. Porque quando eu morava num prédio, aí quando a vizinha entrava no elevador, eu saía, sabe assim? Eu batia a porta da casa forte quando eu via ela. Foi bem legal também. Depois a gente fala sobre isso. Tá bom?
Pessoal, então, o que foi o segundo reinado, tá bom? O segundo reinado é um dos períodos maiores de governos do Brasil, tá bom? É o maior governo que a gente já teve no Brasil. Ele dura de quando Dom Pedro chega ao poder até quando a gente chuta ele do poder, 49 anos, de 1840 até 89. Pessoal, o segundo reinado acaba porque a galera proclama a república, tá bom? E o que eu estou chamando de proclamar a república, na verdade, foi um golpe, tá? Houve um golpe no imperador. Eu concordo com o golpe? Claro que concordo. Mas foi um golpe. Bom, não percam isso de vista, não. O Brasil iniciou uma república baseada num golpe. Fechou até aí? É um processo muito parecido com o que a gente viu na independência. A independência foi uma transição da dominação portuguesa para a dominação da família do Dom Pedro, que também era quem estava mandando o Brasil. O golpe da República foi mais ou menos isso. As forças do Brasil se juntaram e deram um golpe no Brasil. A população brasileira não participa. Tem um cara, eu vou até me repetir sobre isso, porque é uma frase muito interessante, que era um jornalista, tá? Aristides Lobo, que é o nome dele. Ele falou o seguinte, era um cara que vivia nessa época, e ele estava escrevendo sobre a proclamação da República. Ele falou assim, e todos assistiram aquilo bestializados. Parte da população que viu, gente, o que estava acontecendo, né? A capital era no Rio de Janeiro e tal. Ele olhava para aquilo e falava assim, gente, o que é isso? E aí tinha gente que achava que era desfile militar, mas na verdade eram os militares tomando poder e tirando Dom Pedro II do poder. Bom, esse período grande, pessoal, vai ter um tanto de coisa que a gente vai ver um pouco aqui. Mas, primeira coisa, o Dom Pedro II chega, contém as revoltas. Depois, ele garante uma estabilidade. Pessoal, toda estabilidade só vai ser mantida numa coisa chamada de força, tá bom? Não existe aqui um processo de boas, não. O Dom Pedro II, ele vai utilizar aquele poder moderador, que era aquele poder do rei sobre todo mundo, com muita força. Ele mandou matar muita gente. Eu sei que ele tem essa cara de velhinho legal, mas ele não é legal, tá bom? Ele é um cara sanguinolento, assim. Ah, ele tem algumas coisas que ele fez legaisinhas? Tem. Por exemplo, ele mandou construir aqui no Brasil a primeira escola de cegos e de surdos do Brasil, assim. Foi uma das pioneiras, inclusive, na América. Mas, ao mesmo tempo, ele matava com quem não concordava dele, assim. Ele foi envelhecendo e ele foi ficando menos cruel, mas ainda assim, muita crueldade, tá bom? E aí, nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, a gente vai falar de um período de crise, tá bom? Essa crise, ela vai se juntar e vai chegar nesse golpe de república aqui. Aí a gente vai ver como que é a construção desse golpe, tá bom? Quais serão as forças envolvidas, etc e tal. É muito sobre isso, aí vou dar spoiler da vida aqui. Quando a gente começa a ver as estruturas que estavam envolvidas no golpe que levou até a República lá no século XIX, né, que é onde a gente está, a gente percebe por que hoje a gente não tem uma possibilidade de golpe construída no Brasil. Entende? Para dar um golpe, gente, não é só o cara chegar, vou dar um golpe. Senão, gente, eu já era imperador do Brasil há muito tempo. Mas, porque eu já pensei várias vezes em como dar um golpe. Mas você precisa ter outras forças que estão trabalhando para que esse golpe aconteça. Tá bom? No caso da primeira da República, ela começa com esse golpe e ela vai sofrer alguns golpes, né? Ela sofre um golpe em 30 do Getúlio Vargas, em 37 do Getúlio Vargas, em 64 ditadura militar. 2016 o da Dilma, nosso último golpe aí. Mas vocês vão ver que são essas forças que estão se correlacionando para que esses golpes existam. Tá bom? E elas não estão preparadas agora, nesse nosso mundo de 2021. Então, provavelmente, nós não teremos golpes. Tá bom? Pessoal, coisas importantes aqui, tá? A estrutura política é uma estrutura política totalmente comandada pelo imperador, Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, ele vai pegar todos os grupos políticos que existiam no Brasil e vai transformar ele em 2 grupos, tá bom? A gente costuma chamar esses grupos de os saquaremas, que são os conservadores, e os luzias, que são os liberais, tá bom? Então, eu tenho o grupo dos conservadores, chamados de saquaremas na época, era o apelido que a galera dava, e os liberais, que eram chamados de luzias.
Só que eu acabei de contar para vocês que o Dom Pedro II ele tinha controle desse processo. Então, olha que interessante. O Dom Pedro II, ele esvaziou as pautas desses partidos. Então, tem uma galera que gosta de falar que não fazia muita diferença, naquele momento da história, você ser conservador ou ser liberal. Porque era o Dom Pedro II que controlava. Então, as diferenças políticas, elas praticamente não existiam, porque estavam todas sob o mando do Dom Pedro II. Como que o Dom Pedro II fez para governar? Quando o Dom Pedro II montava o gabinete dele, ele colocava um conservador, aí da próxima vez ele colocava um Luzia. Aí no outro ano ele trocava, colocava um conservador, depois um Luzia, depois um Luzia, um conservador. Ele ia alternando essas pessoas no poder. Por quê? Porque não importava a pauta política delas. Quem mandava sempre era quem? O Dom Pedro II. Pegaram essa ideia? Sim, pessoal. A gente chama esse sistema que vai vigorar no Brasil de parlamentarismo às avessas. Vou explicar por quê. Essa daqui é uma charge da época. Opa. Ixi, gente, calma. Essa daqui é uma charge da época, que está falando exatamente sobre isso, ó, tá vendo? O Dom Pedro II está alternando os partidos políticos e quem está girando essa engrenagem falsa controlada pelo Dom Pedro II é essa velhinha aqui. Essa velhinha, eu não sei se está dando para vocês lerem, mas está escrito aqui, ó, democracia. Então é uma democracia falsa, tá vendo? Ela é controlada. Gente, vocês estão aí? Vocês estão comigo? People? Sim. Ah, Tava aqui. ufa. Ah, ufa, ufa. Como que funciona na Inglaterra, tá, pessoal? Até hoje. Na Inglaterra acontece assim, o parlamentarismo inglês, né? O sistema político da Inglaterra. As pessoas votam nos deputados. Os deputados votam nos ministros. Os ministros escolhem um primeiro-ministro que vai ter o poder de mandar dentro da Inglaterra. Né? O primeiro-ministro trabalha normalmente junto com o rei. Esse rei tem poder? Não. Então, a gente corta ele aqui. Quem tem poder mesmo? O primeiro-ministro, que foi escolhido pelos ministros, que foi escolhido pelos deputados, que foram eleitos pela população. No Brasil, a gente faz isso aqui direto, né? A eleição vai direto para o presidente. Tá? O Dom Pedro II não gostava disso, então ele criou um negócio muito bizarro. Olha o que ele fez. O Dom Pedro II escolhia o primeiro-ministro. E quem ia ser o gabinete dos ministros? Aí o Dom Pedro II falava assim, então eu já escolhi o fulano, a ciclana e a beltrana. Beleza? Eles são os meus ministros e fulano de tal é o meu primeiro-ministro. Depois que ele escolhia, ele mandava as pessoas votarem. Aí as pessoas votavam. E aí tinha a Câmara dos Deputados. Mas vamos imaginar, né, que eu tenho dois partidos, o A e o B. Os fulanos que eu escolhi são todos do partido B. Só que a população votou nas pessoas do partido A. Aí sabe o que o Dom Pedro II fazia? Ele mudava os votos e colocava só deputado do B aqui. Ou seja, era só para fingir que tinha. Dá para entender o sistema? De fraude eleitoral, de como funciona? Pessoal. Não? Não? Opa. Gente. Ah, não. Ufa. Achei que eu tivesse caído aqui. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de economia. Olha para você ver, pessoal. O principal produto do Segundo Reinado é um dos produtos que o Brasil ainda é o maior produtor, que é o café. Tá bom? Brasil é o terceiro maior exportador de café do mundo, sabia? Ou não? Eu achava que era o primeiro. Então, olha que legal, Gui. O Brasil, se for como produtor, ele vai disputar como primeiro. Só que quando a gente fala de exportador, a Alemanha ganha. Sabia? E você sabe por que a Alemanha ganha? Não. Porque a Alemanha compra o café do Brasil,
transforma em cápsula e vende para a gente. E aí a gente compra o nosso próprio café. Super caro. Sabe aqueles café de cápsula? É o mesmo café. É o café que saiu do Brasil. Aí ele chega lá na Alemanha, aí eles colocam ele naquela cápsula do Nespresso e vendem para o Brasil super ultra mega caro. Qual café que está ali dentro? Do Brasil. Só que a Alemanha faz isso só com o Brasil? Não, ela faz com o mundo todo. Como ela faz isso com o mundo todo, ela tem grandes volumes de exportação de café. Só que ela não produz café. Safada, né? Mas enfim. O Brasil, pessoal, ele desponta na produção de café, principalmente porque o café, pessoal, ele vai ser muito importante para a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a galera descobre que café era bom porque ele alimentava, dava energia, era barato. E aí, a Europa e os Estados Unidos, que estavam vendo as suas revoluções industriais, a segunda Revolução Industrial, que já devem ter visto com o Saulo, começam a pedir café a rodo. E o Brasil começa a produzir café a rodo. O Brasil começa a produzir café na região do Rio de Janeiro e depois chega em São Paulo. Na hora que chega em São Paulo, gente, aí café vira tudo. Tudo. O estado de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, ela foi construída sobre a riqueza do café do século XIX. Os caras vão melhorar os transportes de São Paulo para poder escoar a produção. Eles vão desenvolver comunicação para poder saber a quantidade, e aí vai surgir o telégrafo, né? Mais tarde aqui vai surgir o telefone. Esses caras começam a fazer atividades paralelas para que esse café continue sendo um grande produto. Gente, café foi o produto do Brasil por mais de 100 anos, assim, o grande produto. Até hoje é muito importante, tá? E ele vai ser produzido numa escala de latifundiários. O que são esses latifundiários? Grandes propriedades. Do mesmo jeito que a gente produzia açúcar, agora a gente vai produzir café. Só que aí a galera começa a entender como que funciona o mercado. E isso é um problema, por quê? Porque quando a galera do Brasil, a gente vai falar disso depois, mas só para vocês entenderem, quando a galera aqui do Brasil queria valorizar o preço do café, eles obrigavam o governo a comprar o café e botava fogo no café. Então, diminuía a quantidade de café dentro do país, então o preço automaticamente aumentava. Os caras foram muito sacanas com o café. O café fez aí uma riqueza ímpar dentro de São Paulo. Olha aqui, pessoal. Ele começa aqui, tá vendo? No Rio de Janeiro. Só que quando ele chega nessa região do Vale do Paraíba, amigos e amigas, a coisa aqui fica maravilhosa. É café para dar e vender, tá bom? A gente ainda vai ter o açúcar e a gente tem dois outros produtos que são importantes vocês saberem, pessoal. O algodão e a borracha. A borracha, pessoal, que vai ser extraída lá da região norte do Brasil, ela vai ser fundamental na Revolução Industrial. Não sei se vocês sabem, mas o Ford, o cara que inventou o carro, Ford, tá? Ele comprava borracha diretamente dos brasileiros, assim. Ele chegou a vir para cá e ele construiu uma cidade para melhorar a extração da borracha e para que ele tivesse uma produção constante de borracha. Lembrem que borracha, pessoal, aqueles seringueiros, eles ficam fazendo aquele trabalho manual de extração da borracha. O Ford queria dar um jeito de otimizar isso. Aí ele construiu, tá? Uma cidade que deu super errado, mas ele construiu, só para você entender o tanto que esse cara queria a nossa borracha. Uma cidade lá na Amazônia chamada Fordlândia. Tá bom? Tem uns vídeos muito legais no YouTube sobre isso. Vou ver se eu pego um aqui e mando para vocês no YouTube, tá bom? No grupo, desculpa. O que é bem legal. Pessoal, teve um cara, durante esse período em que o café tá bombando, que ele tentou industrializar o Brasil, né? Acho que Saulinho já conversou isso muito com vocês. A base da nossa produção econômica até hoje é uma base muito agrícola, né? A gente é agroexportador. E a gente ganha muito dinheiro com isso. E a gente tem aí uma série de questões para poder mudar. Só que já nesse momento em que o açúcar estava... Desculpa, que o café estava dando dinheiro, um cara surgiu, que era um cara chamado Barão de Mauá, mas o nome dele era Irineu Evangelista, tá bom? Ele ganhou o título de barão porque ele, né, puxa saco do rei, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Uma mata de governo. Aí ele ganhou o título de barão, aí ele foi barão, depois ele foi visconde de Mauá. O que esse cara fez? Ele olhou para o governo, entendeu as contas do governo, e ele descobriu que o governo estava aumentando os impostos.
E com esse aumento dos impostos, tinha dinheiro para investimento no governo. E o que, que o Barão de Mauá resolveu fazer? Ele falou assim, governo, vamos pegar esse dinheiro e vamos industrializar o Brasil. Esse cara, ele fez uma ideia que é genial, que ele queria construir as bases das indústrias brasileiras. Pessoal, o que é a base da indústria? É você ter uma indústria de ferro, é você ter uma indústria que vai produzir, por exemplo, borracha e já vender borracha manufaturada. Qual que é o problema do que a gente vende, pessoal? A gente, não é que tenha um problema, a gente tem uma dificuldade. Caiu aí, gente? O meu caiu. Eu quero também. Vixe, eu tô achando que o celular do professor deve ter desligado, né? Ou o computador, sei lá. Ele falou no grupo que a luz dele caiu, que ele tá voltando. Ah, tá.
Oi, pessoal. Oi, Rafa. Voltou. Acontecendo. Oi, oi. Foi mal, galera. Aqui em casa a luz piscou, desligou tudo, ficou uns 3 minutinhos e voltou. Aí agora eles estão resolvendo aqui o que vai acontecer. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, tô te ouvindo. Sim. Legal. Tô conectando o computador pra gente voltar. Desculpa, viu, pessoal? Mas eu quis vir aqui, tentei entrar o mais rápido possível. Mas aí, o celular tava sem bateria, tá? Aquela... Sabe quando acontece tudo? E eu tava bem contando sobre o Barão de Mauá, né? O cara que tentou industrializar o Brasil. Vou contar que esse cara sofreu bullying também pelos coleguinhas dele. Turutu. Acho que tá conectando, galera. Tá tudo caminhando para dar certo. Olha, pelo celular, parece que eu não tenho cabeça. Aí, Gui, tá vendo? Ó? Cadê o Gui? Tô igualzinho ao Avatar, viu? Piscando a luz. Fechou. Vamos, filho, abre. Pelo amor de Deus, o pessoal tá aqui esperando. É sexta-feira. Simone quer ver o Netflix dela. Sei. Vira pra cá, senão vai... Tá. Acho que agora foi, Pedro. Vocês estão me vendo 2 vezes. Ok. Ok, pessoal. Acho que eu voltei aqui. Bem melhor. Fechou. Então, vamos lá. Estava falando aqui com vocês... Opa. Estava falando com vocês aqui sobre o Barão de Mauá, antes dessa queda brusca e violenta que eu tive aqui. Barão de Mauá, um cara bem interessante, porque ele pegou o dinheiro que estava tecnicamente sobrando no governo, e com esse dinheiro tecnicamente sobrando, ele resolveu pedir para o governo emprestar para ele ajudos super ultra mega baixos, para que ele pudesse industrializar o Brasil. O que era industrializar o Brasil, pessoal? Construir as primeiras indústrias do Brasil, indústria de base mesmo. Então era minério, era... Tá, eu vou usar um exemplo que a gente faria hoje. Indústria de extração de petróleo. Naquela época não era petróleo. Mas você vai fazer, por exemplo, uma indústria que vai cuidar do abastecimento da cidade. Você vai começar a abrir estrada. E tudo isso demandava muito dinheiro. O Barão de Mauá, né, ele conseguiu esse dinheiro com o governo, pegou esse dinheiro e começou a investir. Só que os latifundiários da região começaram a sabotar o cara. Então ele começava a fazer os trilhos do trem para facilitar escoar a produção pelo Brasil. A galera ia lá e explodia os trilhos, desmontava as coisas que ele fazia, botava fogo nele. E o que aconteceu? Essa ideia de industrialização foi uma coisa que ficou muito focada só nele, né? Algumas poucas pessoas compraram essa ideia. Ele tentou fazer umas fábricas de tecido, a galera botava fogo nas fábricas, falava que ia pagar os funcionários, mas funcionários largavam o cara, deixavam ele sem. Então o Barão de Mauá chegou um momento na vida dele que ele começa a pegar o próprio dinheiro, né, assim, para poder tentar salvar a dívida e fazer um processo de industrialização. Só que aqui no Brasil, né, mesmo os que ele conseguiu construir, ficaram muito caros. E os produtos importados eram muito baratos.
Então as pessoas continuaram comprando os importados, né? Tipo assim, o tecido que vinha da Inglaterra, ele era muito, muito, muito mais barato que o tecido brasileiro. Então as pessoas não queriam comprar as coisas do Brasil. Então essas indústrias, as que deram certo, não foram sabotadas, acabaram na falência. E aí o Brasil teve esse surto de industrialização que não foi para frente. Algumas estruturas ficaram, mas o grande lance, assim, as grandes coisas, acabaram, foram destruídas, não deram certo. E aí, né, o Barão de Mauá e seus seguidores acabaram voltando para esse modelo agroexportador do Brasil, que é o modelo que a gente começou com açúcar, né, a gente passou um pouco pelo ouro, não é agro, mas tudo bem, e agora a gente entra no café como grande produto. Deu para pegar a ideia, não deu? Sim, professor, nem parece que você sumiu. Que bom, Alô. Gente, vocês estão aí, então? Estamos. Ufa. Pessoal, aqui é um gráfico que eu acho super legal. São dois, na verdade. Tem esse e o próximo. Que ele vai mostrar para vocês a quantidade de produtos. Viu aqui, ó? O laranjinha é o café. Olha como que era o café na década de 20 até 30, né? 18%. Olha o que acontece com o café quando chega aqui, né? Vamos colocar 40 anos depois. Pessoal, ele já dobrou de produção. Então, em percentual do que a gente produzia e exportava, o café vai despontar como grande produto. Olha aqui, ó. No final do século XIX, 60% da nossa produção, né, de exportação era de café. Aqui são outras, né, produtos menores, né, no caso a borracha, o fumo, a erva mate e o cacau, com muita atenção para a borracha, que foi o que eu pedi para vocês. E aqui falaremos da última grande revolta do século XIX. A revolta do século XIX, né, foi a Revolução Praieira. Eu vou falar um pouco do mundo para poder chegar na praieira, pessoal. Ouçam bem. No mundo, e quando for no mundo, eu estou falando tipo assim, Europa, em algumas regiões da África, na Ásia, 1842 é um ano chave. A gente não sabe por quê. Não sei se porque vai ver, sei lá, Vênus entrou na órbita de Saturno e isso teve uma confluência boa aí. Mas nesse ano, os povos do mundo, e aí quando eu falo no mundo assim, né, pessoal, não precisa pensar todo mundo, mas você pode pensar em diversas regiões do globo, elas se levantaram contra opressões. O movimento na Europa é chamado de Primavera dos Povos. Tá bom? É como se depois de um longo inverno gelado, tipo Let It Go da Elsa, o povo entendesse que é ele que precisa desabrochar. E esse povo todo pega em armas, pega em ideias e eles começam a lutar contra as explorações, contra os abusos. Resolve? Não, mas é uma luta, tá? Isso aconteceu no mesmo ano. E o reflexo brasileiro é a Revolução Praieira. A Revolução Praieira que acontece em Pernambuco, ela está muito vinculada a questões econômicas, né? Você tinha ali no Nordeste aqueles grandes barões, você tinha no Nordeste aqueles grandes produtores. E como o Nordeste era um lugar, né, que viveu durante muito tempo com a questão do açúcar, nesse momento eles estavam em crise, só que esses caras não abriam mão dos seus privilégios. Então, um jornal, né, chamado Diário Novo, que ficava numa rua chamada Rua da Praia, que era literalmente uma rua que saía na praia, essa galera desse jornal lidera esse movimento revoltoso, tá bom? Em que eles fazem um grande manifesto e tentam tomar o poder de Pernambuco, para poder, inclusive, quem sabe, se separar. Eles chegaram, durante 3 meses, a assumir o poder da cidade, assim como na Revolução Pernambucana, só que acaba que eles têm uma repressão muito forte. E essa repressão muito forte, ela vem desse lugar do Dom Pedro II, de achar que ninguém pode pensar diferente dele. E o que a Revolução Praieira, que fracassou, queria? Voto universal. Gente, nesse momento, lembra que o Brasil, a gente tinha voto censitário. Então, a pessoa precisava ser rica. E além de ser um voto censitário, era um voto só por homens. Tá bom? Liberdade de imprensa. Então, eles poderiam escrever o que eles quisessem. Olha que interessante isso, pessoal. Abolição da escravidão. Esses caras, em 1848, já estavam querendo o fim da escravização. É óbvio, tá, que existiam outros movimentos no mundo que também pediam o fim da escravização. Mas o Brasil, que foi um dos últimos a terminar com a sua escravização,
e talvez a gente se questione se de fato ela realmente aconteceu, que vai gastar ainda 40 anos para acontecer. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com isso. Tá bom? Eles não queriam mais a monarquia, eles queriam ver sobre a república, eles queriam que o comércio fosse controlado, tá bom? O comércio fosse controlado pela própria cidade, de um jeito de poder gerar dinheiro para a cidade, não haver mais exploração nem privilégio só de uns. E a ideia, olha que ideia poderosa essa, gente. Que como a gente está falando de uma crise econômica, uma das pautas dessa galera é o direito ao trabalho. Todo mundo tinha o direito de trabalhar. Bonito isso, né? Ao mesmo tempo que é muito pesado. Professor, nós também achamos. Ah, é. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tá tudo bem. Não, professor. Obrigado, Valentina. Estava aqui um pouco, né? Já cheguei aqui no momento que eu vou começar a pirar. Pessoal, eu vou falar aqui rapidinho de um movimento chamado de imigração. Eu vou concluir a aula com ele, porque senão o Simone aí, né, não consegue ver a série dela da Netflix, né? Tá preocupada aí, né? É uma série que fica chamando, manda mensagem no WhatsApp. Pessoal, a imigração, ela é um processo que aconteceu de uma forma muito violenta. E a gente vai ver a migração de dois lados, tá bom? A gente vai entender o que estava acontecendo na Europa e o que está acontecendo na América, no nosso caso específico, o Brasil. Primeira coisa, pessoal, por que a migração, né, a imigração, ela deu certo para o Brasil? Porque essa galera veio para o Brasil, se estabeleceu aqui e está aqui até hoje, tá bom? Mais ou menos, pessoal, mais ou menos, trouxemos 4 milhões de europeus para o Brasil. Tá bom? Ao longo dos 3 séculos de escravização no Brasil, a gente trouxe 5 milhões de negros. Então, em números, pessoal, a quantidade de negros que entrou já foi maior. Em tempo, também foi maior de negros. Por isso que a nossa população é, de uma conta muito simples, muito mais negra do que branca. Tá bom? Ou europeia. Fechou. E por que a gente precisa falar sobre a migração? Porque a Inglaterra, ela já tinha proibido, a Inglaterra, eu não estou falando errado, ela proibiu que se fizesse escravização. Melhor, a Inglaterra proibiu que se tivesse tráfico escravagista. Então, nenhum navio podia circular com escravos, porque a Inglaterra derrubava o navio. Olha que ideia boa para acabar com a escravização. A Inglaterra ameaçou todo o país que tivesse transportando escravizados. A Inglaterra se dava o direito de explodir o navio do coleguinha. Viram como que ela ajudou no processo? Matou a população. Enfim. E aí, a quantidade de escravos que estavam entrando no Brasil começa a diminuir. Tudo bem? Nesse processo da quantidade diminuir, a oferta com a chegada a demanda com a chegada do café aumentou muito. Então, eles precisavam de uma mão de obra que eles pudessem explorar até a morte. E é nesse contexto que entra o imigrante. Pessoal, o imigrante não vem para o Brasil achando que no Brasil vai ser legal. Mas o Brasil já era melhor do que a Europa. Qual que é o problema da Europa, gente? A Europa estava passando por um boom populacional. O que nós aqui no Brasil vivemos lá na década de 50, 60, a Europa viveu no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial. Então tinha gente para chuchu. Essas pessoas faziam o quê? Atrás de trabalho. E o Brasil, enquanto governo, começa a oferecer trabalho para essas pessoas. E elas começam a chegar aqui. Junto com esse processo de chegada dessa população, a gente tem uma crise da escravização e a gente tem uma galera do século XIX que criou a ideia de que os brancos são geneticamente melhores que negros. Então, eles estão trazendo também esses brancos para o Brasil numa tentativa de branquear o Brasil. Eles achavam que se deixasse esses brancos aqui, eles iam reproduzir e a população ia branqueando. Tá bom? Embranquecendo, se vocês preferirem. Agora é a hora que a gente fala assim, nossa, já deu muito errado. O Brasil conseguiu isso? Não, não conseguiu. Mas ele tentou? Tentou. Era uma política do governo? Era uma política do governo. Deu certo? Não. Olha para a nossa população, gente, né? É muito de boa de fazer isso.
Agora, algumas pessoas queriam muito, muito. Algumas pessoas, inclusive, querem isso até hoje. E, pessoal, só para a gente poder concluir a migração, tá bom? Essa população de imigrantes, ela vai se dispersar pelo território, vai acabar misturando, formando famílias. Em alguns casos, ela inclusive se mistura com a população negra e tal. O que a gente precisa entender é que esses caras não estão trazendo só a força de trabalho deles. Eles vão trazer também ideias. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas, enfim. Junto com os imigrantes estão vindo as ideias que esses caras têm. Então, por exemplo, os espanhóis, eles eram anarquistas totais. E eles vão trazer para cá o anarquismo enquanto teoria. Você tem vários italianos que vão trazer, daqui a pouquinho, a ideia do socialismo enquanto origem. Então, esses caras são responsáveis também pela entrada no Brasil de ideias como, né, o anarquismo, como o comunismo. Esses caras vão se organizar em partidos, vão fazer greves, o que é bem legal da gente pensar em termos de situação política. E aí tem uma coisa que vai incomodar, é porque eles podem fazer isso porque eles são brancos, e os escravizados tentaram fazer isso o tempo todo e não conseguiram. É mais ou menos isso daí. Tudo bem? Sim, professor, está tudo bem. Muito obrigado, Amandinha. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não? Quando eles abatiam eles abatiam os navios com pessoas dentro, mas tinha escravos lá dentro, então eles não estavam preocupados com a vida dos escravos. Amanda, eles não estavam preocupados com a vida dos escravizados. Eles estavam preocupados, sabe em quê? Em fazer com que a lei seja cumprida. Assim, oficialmente, o que estava escrito na lei era o seguinte: se os navios ingleses pararem qualquer tipo de navio escravagista, ela se dá o direito de rebocar aquele navio até a praia, né? Ou de abater o navio. Qual que é o grande interesse da Inglaterra para acabar com a escravização, Amanda? Eles querem mercado consumidor. Lembra que escravizado não é mercado consumidor. Por quê? Porque o poder de compra deles é muito restrito, né? Agora, quando eu transformo todo mundo em trabalhador assalariado, todo mundo é consumidor. Então, para a Inglaterra e para que os projetos dela de crescimento econômico dessem certo, ela precisava de cada vez mais mercado consumidor. Então, ela batia esses navios para mostrar que é o que eles iam fazer. Para que esses países parassem de escravizar e transformassem toda a sua população em mercado consumidor para a Inglaterra. Então, é um desejo puro e simples de ganhar dinheiro da Inglaterra. Nada mais, nada menos que isso. Então, eles abatiam. A sugestão de filme, eu posso até mandar no Google, no grupo agora, tá? É só ver um filme chamado Amistade. Ele tem vários problemas, mas ele tem uma narrativa sobre o tráfico muito interessante para a gente poder discutir. Tá bom? Você conhece esse filme? Acho que eu já falei dele. Conheço. Conhece? Não. Não? É da Ele é um Netflix? filme... Ou, não sei se tem na Netflix, viu? Eu acho que não, porque eu lembro que eu vi na escola, então ele é velhinho. Mas eu vou ver se eu acho o link. Se eu não achar o link e eu achar o arquivo, eu jogo tudo lá no grupo para vocês. Tá bom? Então, é isso, meus amigos, minhas amigas. Boa sexta, bom Netflix para vocês. Netflix não. Tem Não, aula não. ainda. Ah, não, desculpa, Tem gente, eu Netflix. esqueci da Marina. Perdão, Marina, desculpa, do fundo do coração. Não É perdoa, porque- Rafael. Rafa, obrigada. De nada, gente. Olha, fica todo mundo com a Marina. Se for ver Sei, Netflix, é depois da aula dela, tá bom? Estou aqui agora. Tchau, tchau.